Oi, sabe quem sou? Pelos meus olhos, você se conecta ao mundo, vibra, se emociona, fica indignado. Eu sou a audaciosa câmera de TV e desta vez vou te guiar numa viagem cheia de surpresas. Pé na estrada. Vamos conhecer os museus brasileiros. Hoje vamos conhecer o Museu de Arte Sacra da Boa Morte. Ele fica em Goiás, na cidade de Goiás, região centro-oeste do Brasil. O Museu de Arte Sacra da Boa Morte fica no prédio da antiga Igreja da Boa Morte, construída em 1779, época dos bandeirantes que vinham para a região central do país atrás de ouro e pedras preciosas. A igreja teve um papel importante nessa fase. Unida pela religião católica, que era oficial na época, a população que vinha explorar o minério acabava se fixando nas vilas, que mais tarde se transformariam em cidade. Como é o caso da cidade de Goiás, uma das primeiras vilas fundadas por bandeirantes na região. Por isso, tão importante ter um museu de arte sacra por aqui. Ele conta a história do lugar. O museu foi criado em 1961 pelo bispo da cidade, Cândido Bento Maria Penso, para exaltar a arte sacra de Goiás. O Museu de Arte Sacra da Boa Morte, aqui na cidade de Goiás, ele tem uma importância fundamental para a consciência e a preservação das imagens sacras dessa região. O sociólogo Gilberto Freire dizia que no catolicismo brasileiro, os mortos estavam abaixo dos santos, mas acima dos vivos. Sejam bem-vindos ao Museu de Arte Sacra da Boa Morte. A devoção à Nossa Senhora da Boa Morte surge em Portugal, fazendo uma referência a ter sido ela a única pessoa considerada que pode-se dizer que teve uma boa morte, porque deve ter sido uma morte indolor, sem sofrimento, e após a morte ela ascendeu diretamente aos céus, assim como Jesus Cristo, segundo o catolicismo. A Irmandade da Boa Morte teve início com os negros de Salvador, que precisavam disfarçar seus cultos afros e por isso mesclavam em seus rituais o catolicismo, no caso a Virgem Maria, com elementos simbólicos do candomblé. Logo entrando aqui do Museu de Arte Sacra da Boa Morte, temos essa pintura aqui representando a Santa Ceia. Ela é atribuída a um discípulo do mestre Ataíde de Minas Gerais. O motivo dela estar aqui exposta é que, antigamente, durante as comemorações da Semana Santa, ela servia de cenário para a última ceia, que era representada aqui na Igreja da Boa Morte. Em seguida, temos aqui, que o museu que realmente vamos falar é de Veiga Vale, e o museu dedicado a ele. Essa é a diferença entre esse Museu de Arte Sacra e outros espalhados pelo nosso país. Ele reúne uma das maiores coleções de obras sacras de um único artista. Veiga Vale nasceu na cidade de Meia Ponte, hoje de Pirinópolis, em 1806. E causa-nos espanto que somente em 1940 que ele veio ser descoberto, veio ser analisado e veio ser dada a importância da obra dele, que foi comparado por muitos ao frangético brasileiro. O Aleijadinho Goiano, enfim, uma obra de traço de genialidade. Veiga Vale morreu em 1874 e, para homenagear o artista, suas cinzas ficam guardadas nessa urna, dentro do antigo oratório da igreja. Nessa mesa, o Veiga Vale esculpia as suas peças. Ele usava uns instrumentos bem precários, que eram o bolidor, o formão, o goivo. E essa mesa foi doada por uma bisneta dele ao museu. Essa floreira também pertencia a ele. Foi doado pelo seu neto. Filho de família simples, mas com boa projeção local, Veiga Vale exerceu diversos cargos públicos antes de virar escultor. Nos bancos, eram os bancos de trabalho que ele usava. Conforme a altura da peça, ele sentava para trabalhar na peça.
Este é um tacho de cobre que foi usado por ele para ferverem as peças que ele ia trabalhar. Ele trabalhava na madeira cedro, colhido no período da lua nova, aí era tratado, preparado na sombra para tirar a resina, depois ele trabalhava o cepo da madeira. Veiga Vale foi o artista santeiro mais requisitado da região. Durante a vida, ele esculpiu uma variedade imensa de santos barrocos, sempre imagens delicadas de proporções reais e que davam a impressão de movimento. E apesar das obras serem, na maioria das vezes, encomendadas, ele, como católico, gostava de homenagear os santos. Eu gostaria de chamar a atenção para essa imagem de Nossa Senhora do Bom Parto. Ela é uma imagem inteira, só a base que é separada. É uma peça única e esculpida dentro da madeira cedro. Uma das atenções, os anjos são calvos. Por quê? Porque ele retratava o rapaz, já a pessoa adulta. Essa Nossa Senhora do Rosário possui uma particularidade. O rosto do menino Jesus é o autorretrato do artista. Uma curiosidade acerca da imagem Nossa Senhora das Dores, feita pelo Veiga Vale, que demonstra bem o poder de interiorização dessa imagem. Porque o Veiga Vale tinha esse poder. O olhar de suas imagens não era para o mundo, era para o interior, para a alma, para a intimidade das pessoas. Por isso que eu sempre digo que ele era um místico. A imagem da Nossa Senhora das Dores sai todo ano na procissão do Encontro, que acontece na Quarta-feira Santa e que representa o encontro entre as mulheres piedosas e Jesus, antes dele ser crucificado. Na década de 80, esteve aqui comigo em visita à cidade um jornalista paulista, materialista convicto, pessoa que realmente tinha passado por momentos difíceis na vida dele, participado da luta armada, mas diante dessa imagem ele chorou copiosamente. Um olhar triste, sereno, que realmente prende nossa atenção. Agora vamos conhecer aqui a imagem de São Pedro de Alcântara. Ela tem uma grande importância porque ela é única. A única imagem esculpida de São Pedro do Veiga Vale é esta aqui. É São Pedro de Alcântara em homenagem ao imperador Dom Pedro de Alcântara. Estou aqui em Goiás como turista, vim para conhecer o Museu de Artes Sacras, vim focado nisso. Estou surpreendido com as imagens, com os trabalhos do Veiga Vale. Fui muito bem atendido aqui com o pessoal do museu, fiquei espantado. Ainda falta um pouco de estrutura para a cidade, mas em se tratando de cultura e de museu, a qualidade é muito boa. O contato que eu havia com o Veiga Vale era apenas questões de livros, nunca tinha tido tanta proximidade com as obras dele, conhecer acabamento, como era feito, questão de cedro, gesso na parte superficial e acabamento com ouro e com tinta. Fiquei impressionado com o contato. Tem algumas obras que surpreendem, que você olha de uma posição, você vê uma imagem. Quando você muda a posição, você passa a ver com maior intensidade o acabamento, a mensagem que ele queria passar. O foco do museu está nas obras do Veiga Vale, mas como o Museu de Arte Sacra possui também pratarias do século XVIII e XIX de origem baiana, portuguesa e goiana. Aqui nós temos as coroas que eram usadas nas imagens, a bacia que era para lavar as mãos na cerimônia. Essa coroa aqui que foi doada pelo imperador, que é usada na festa do Divino. A festa do Divino é uma festa popular que acontece 7 dias após o domingo da Páscoa, no dia de Pentecostes, para comemorar a descida do Espírito Santo sobre os 12 apóstolos. É uma das festas mais aguardadas da cidade.
Aqui nós temos os tocheiros, que eram utilizados, são portugueses do século XVIII e eram utilizados para dar início às procissões. Essa peça tem ouro, a custódia, do século XVIII, é baiana. Vamos visitar a reserva técnica do museu? Nós estamos aqui na parte interna do museu, onde a gente guarda uma parte do acervo que não é exposto. E nós temos as imagens, a alfaia, as indumentárias que estão aqui. Foi o único processo que nós achamos para conservá-las, porque elas não podem ser penduradas, porque o tecido é muito frágil e perderia. Então, nós temos umas 450 peças de indumentárias. Como não tínhamos como expor isso aqui, o espaço nosso é muito pequeno, nós levamos para a igreja de Nossa Senhora da Badia, que é a última igreja construída em Goiás, no século XVIII, e ela é aberta à exposição. Então, a gente aproveitou para fazer também essa exposição de indumentárias. Estamos de volta à cidade de Goiás para continuarmos nossa visita ao Museu de Arte Sacra da Boa Morte. Os moradores aqui têm uma religiosidade que se mistura com a história do surgimento da cidade, da época dos bandeirantes, que construíram as primeiras igrejas e fizeram da fé um elo entre as pessoas. Por isso, esse museu é tão importante para a comunidade local. Ele interage com as práticas religiosas da população. O seu acervo, além de outros artistas, é focado nas obras do artista José Joaquim da Veiga Vale. Aqui que vocês vão conhecer era a antiga igreja da Boa Morte, que hoje é o Museu de Arte Sacra. Tinha o nome de Igreja Nossa Senhora da Boa Morte, que foi iniciada a construção do prédio em 1762. E em 1921 houve um incêndio e destruiu todo o altar principal que havia aqui na igreja. Era um altar muito rico no ouro e na madeira. Foi todo destruído. Não se sabe se o incêndio foi um curto-circuito ou se foi provocado, pelas velas. O que se sabe é que foi uma pena, mas o altar da igreja logo foi substituído por esse, em madeira. Este altar que vocês estão vendo foi montado em 1921, no lugar do original, que era todo trabalhado em ouro. A Nossa Senhora da Boa Morte, o Cristo, são peças que ainda têm utilidade pública, saem nas procissões. O Cristo morto sai na procissão do enterro que acontece na Sexta-feira Santa, no período da Páscoa Católica. É uma manifestação de piedade popular que volta a propor o pequeno cortejo de amigos e discípulos de Jesus que tiraram seu corpo da cruz para sepultá-lo. Esse Cristo morto é do século XVIII e sempre permaneceu nesse lugar. Felizmente, no dia do incêndio, tinham retirado e nós podemos ainda salvá-lo. Toda a indumentária é da igreja, os castiçais em madeira, os capitéis, galhetas, o missal do século XVIII, é todo em latim. O altar foi montado seguindo os moldes da época, em que as missas ainda eram rezadas em latim e o padre ficava de costas para os fiéis, início do século XVIII. Essa é Santa Bárbara. Ela é a padroeira da igreja de Santa Bárbara, aqui em Goiás, lá em cima do morro, que é uma igreja muito interessante, que é construída em pedra de sabão.
Esse é um tocheiro ou lampadário que veio do Rio de Janeiro em 1854. E este é o estandarte de Cristo na agonia, que simboliza o martírio e o sofrimento de Jesus na procissão do Fogaréu, realizada todo ano na cidade de Goiás na Quarta-feira Santa, época da Páscoa Católica. As origens da procissão do Fogaréu aqui na cidade de Goiás estão associadas às manifestações do público cristão, católico, de origem ibérica, de Portugal e Espanha. Desde 1745, nós temos registros que essa procissão ela é dramatizada, ela é encenada aqui na cidade de Goiás, representando a busca e a prisão de Cristo pelos mantenedores da ordem, representada pelas figuras dos farricocos ou encapuzados. A procissão do Fogaréu tem uma importância muito grande para esta cidade. Além de ter sido um resgate das nossas tradições, ela hoje sempre significa uma maior atração turística, econômica, social e cultural para esta cidade. A cidade inteira se envolve numa atmosfera mística. Essa procissão ocorre na quarta-feira de Trevas, de quarta para quinta-feira de Santa, e sai da porta do Museu de Arte Sacra da Boa Morte. As roupas lembram as roupas da Ku Klux Klan, organização protestante racista que atacava negros e imigrantes nos Estados Unidos antes da Segunda Guerra Mundial. Ah, mas isso é uma outra história. Vamos dar uma olhadinha em outras obras sacras do escultor Veiga Vale? Aqui nós temos as coleções dos santos, o qual ele tinha preferência de esculpir. São Joaquim, Santo Antônio, São Sebastião. Esse São Sebastião foi esculpido por ele para o Arraial de Ouro Fino, que foi um dos primeiros arraiais descobertos por Bartolomeu Bueno da Silva. Bartolomeu Bueno da Silva foi um dos mais conhecidos bandeirantes que vieram para o centro-oeste brasileiro atrás de ouro no século XVII. E ele foi responsável pela formação dos primeiros arraiais da região. Opa, um grupo participando do educativo do museu. Vamos aproveitar para entender melhor como trabalhava o Veiga Vale? Dá um lugarzinho para mim, por favor. Então vamos imaginar então como era feito o trabalho do Veiga Vale, né? Ele fazia escultura de acordo com a tipologia, com a imaginária católica, de preferência do fiel, da encomenda, né? Na madeira, cedro. Depois de uma série de interferências, de realizações, essa imagem era banhada em ouro. Depois o pigmento era empregado e com estilete de ponta fina, ele fazia os desenhos nos mantos, deixando o ouro aparecer em baixo relevo. Tá, isso aqui é interessante para a gente observar o quê? A estratégia utilizada pelo Veiga Vale na composição das imagens. Aqui são duas imagens inacabadas, ele morreu antes de concluí-las. Para a gente ter uma noção como era feito. Então, primeiro ela é esculpida na madeira, para depois dar o banho em ouro e aí o pigmento ser colocado. As imagens do Veiga Vale são utilizadas com recursos da natureza. É a madeira, são os elementos, os pigmentos são elementos da madeira. Não tinha tecnologia. Sim, sim. Então nós temos que imaginar a questão de perspectiva, de cor, né? De elementos artísticos, de questões de posição, porque ele não podia deixar de ter os elementos do cristianismo para a pessoa olhar e saber que é o quê? Um São Miguel Arcanjo. Tinha que ter a balança, tem que ter as asas, né, do anjo. Mas ele imprimia determinadas características que
Os estudiosos, né, e muitos moradores aqui da cidade sabem diferenciar qual é a imagem da Veiga Vale e qual não é. Inclusive, uma das marcas de Veiga Vale era esculpir o formato de 2 Vs na mão dos santos. Olha aqui, por exemplo, a mão da Nossa Senhora do Bom Parto, como se fosse uma assinatura dele. Eu, por exemplo, eu confesso que eu tinha preconceito antes de não conhecer as imagens. Eu sou evangélico, por exemplo, e a igreja, por ela ser católica, carregar imagens de alguns santos, a gente achava que quando você viesse visitar o museu, você vinha por isso. E hoje, por exemplo, eu vim voltado com o meu olhar mais para a arte, então eu vi que não tem nada a ver com religião. O museu ele tem grande importância a partir da história, que ele carrega a cultura, as tradições e do valor econômico também que tem um museu para a cidade. Este é um museu que, apesar do tema bastante específico, arte sacra cristã, e é importante a gente ressaltar isso porque a arte sacra existem diversos tipos, né? Arte sacra afro e indiana. Então, com esse tema específico, arte sacra cristã, isso não impede que ele tenha uma diversidade de ações e que busque sempre um contato com a comunidade. Aqui a gente costuma receber escolas, receber grupos e desenvolver atividades relacionadas a trazer as pessoas para dentro do museu e se sentirem participando da construção da memória. Mais uma casa que, assim como todos os outros museus, existe para guardar e atualizar a memória daquilo que a gente mais gosta, a memória do nosso patrimônio. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado bastante essa visita. Quem quiser saber mais informações sobre o Museu de Arte Sacra da Boa Morte, é só acessar o site. E para não esquecer, o museu fica na região central da cidade de Goiás. Anota aí o endereço. Eu convido todo mundo para vir à cidade de Goiás, porque é uma linda cidade, tem muito o que oferecer, tem uma linda história. Garanto que não vão se decepcionar, a cidade é bem acolhedora. Em 2001, a cidade de Goiás foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio Histórico e Cultural Mundial, pela sua arquitetura barroca, tradições culturais e pela natureza que tem à sua volta. É mesmo uma delícia passear por aqui para conferir tudo isso. Além, é claro, de poder ver a casa onde nasceu e morou Cora Coralina, que hoje virou um museu que guarda objetos pessoais da poetisa. Cora Coralina, que é considerada uma das mais importantes escritoras brasileiras, publicou seu primeiro livro quando já tinha 76 anos de idade. Incrível, né? Ela produziu uma obra poética rica em detalhes do cotidiano do interior brasileiro, principalmente da cidade de Goiás. Até o próximo museu, pessoal! Os museus são conceitos e práticas em metamorfose. Os museus são casas que guardam e apresentam sonhos, sentimentos, pensamentos e intuições que ganham corpo através de imagens, cores, sons e formas. Os museus são pontes, portas e janelas que ligam e desligam mundos, tempos, culturas e pessoas.